As pirâmides de Gizé e Stonehenge são dois dos monumentos mais icônicos da história humana, e ambos têm uma conexão única e fascinante. Neste documentário, exploraremos a jornada dessas maravilhas antigas, desde sua construção até o presente. Vamos mergulhar na história, na cultura e nas lendas que cercam esses locais, e descobrir o que os torna tão especiais. Capítulo 1 – As Pirâmides de Gizé. Neste capítulo, vamos mergulhar na história da construção das pirâmides de Gizé. Vamos conhecer os faraós que as construíram e as técnicas usadas na época. Vamos explorar os mistérios que cercam essas construções gigantescas e os enigmas que ainda não foram resolvidos, como a possível utilização de tecnologia avançada e a existência de túneis secretos dentro das pirâmides. Também vamos explorar a importância das pirâmides na cultura egípcia antiga e como elas são vistas hoje em dia. Capítulo 2 – Stonehenge. Neste capítulo, vamos descobrir a história fascinante de Stonehenge. Vamos mergulhar na história da construção deste monumento misterioso, examinar como as pedras gigantes foram transportadas para o local e descobrir o significado espiritual que Stonehenge tinha para os povos antigos da região. Vamos explorar as teorias sobre como Stonehenge foi construído e o que isso pode nos dizer sobre a cultura antiga. Também vamos examinar a importância de Stonehenge hoje em dia e como ele se tornou um símbolo icônico da Inglaterra. Capítulo 3 – A Conexão. Neste capítulo, vamos explorar a conexão fascinante entre as pirâmides de Gizé e Stonehenge. Vamos descobrir como esses dois monumentos foram construídos em épocas diferentes, mas ambos estão alinhados com precisão astronômica. Vamos examinar as teorias sobre como essa conexão foi possível e o que isso pode nos dizer sobre a história da humanidade e a conexão com o universo. Também vamos explorar como essa conexão influenciou a cultura e as lendas ao longo do tempo. Capítulo 4 – O Legado. Neste capítulo final, vamos examinar o legado dessas maravilhas antigas e como elas ainda influenciam a cultura e a sociedade modernas. Vamos descobrir como as pirâmides de Gizé e Stonehenge continuam a atrair visitantes de todo o mundo e como elas são protegidas e conservadas para as gerações futuras. Também vamos explorar como esses monumentos antigos inspiraram artistas, escritores e cineastas ao longo do tempo e como eles continuam a inspirar a imaginação das pessoas hoje em dia. Capítulo 1 – As Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas foram construídas há mais de 4.500 anos e são um exemplo impressionante da engenharia egípcia antiga. Essas estruturas monumentais foram construídas como tumbas para os faraós do Egito Antigo e foram construídas com precisão incrível, apesar da falta de tecnologia moderna. O capítulo 1 do nosso documentário explorará a construção dessas pirâmides, a importância cultural e religiosa que elas tinham na época e o mistério que ainda as cerca. Capítulo 2 – Stonehenge. Stonehenge é um monumento megalítico localizado na Inglaterra. Ele foi construído em etapas ao longo de mais de 1.500 anos e é um exemplo incrível de como as pessoas pré-históricas conseguiram trabalhar com pedras de até 40 toneladas sem o uso de tecnologia moderna. O capítulo 2 do nosso documentário explorará a história da construção de Stonehenge, as teorias sobre seu propósito e significado, e o papel que ele desempenhou na vida das pessoas que viveram na região na época. Capítulo 3 – As Maravilhas Antigas. O capítulo 3 do nosso documentário abrangerá um panorama mais amplo das maravilhas antigas do mundo, desde as pirâmides de Gizé e Stonehenge até outras estruturas icônicas, como a Grande Muralha da China e a Torre Eiffel. Vamos explorar a história da construção dessas estruturas, seu significado cultural e a importância de preservá-las para as gerações futuras. O capítulo também abordará a influência dessas maravilhas antigas na cultura e na arte ao longo da história. Capítulo 4 – Reflexões finais. O capítulo final do nosso documentário fornecerá uma reflexão sobre a jornada que acabamos de percorrer. Vamos discutir o que podemos aprender com as pirâmides de Gizé, Stonehenge e outras maravilhas antigas, e como essas estruturas monumentais ainda inspiram e fascinam as pessoas em todo o mundo. O capítulo também abordará a importância de preservar essas maravilhas antigas para as gerações futuras e a necessidade de valorizar a história e a cultura como parte integrante da nossa identidade humana. Começaremos nossa jornada no Egito Antigo, com a construção das pirâmides de Gizé. Essas estruturas monumentais foram construídas há mais de 4.500 anos como tumbas para os faraós do Egito Antigo. Elas são um exemplo impressionante da engenharia egípcia antiga e foram construídas com precisão incrível, apesar da falta de tecnologia moderna. As pirâmides têm um significado cultural e religioso muito importante na época, e ainda hoje, permanecem um mistério para muitos. De lá, nos mudamos para a Inglaterra, para explorar Stonehenge. Esse monumento megalítico foi construído em etapas ao longo de mais de 1.500 anos e é um exemplo incrível de como as pessoas pré-históricas conseguiram trabalhar com pedras de até 40 toneladas sem o uso de tecnologia moderna.
Stonehenge ainda é um mistério sobre seu propósito e significado, mas é uma das maravilhas antigas mais reconhecidas do mundo. Ao longo do caminho, vamos explorar outras maravilhas antigas, como a Grande Muralha da China e a Torre Eiffel. Vamos descobrir a história da construção dessas estruturas, seu significado cultural e a importância de preservá-las para as gerações futuras. Vamos discutir como essas maravilhas antigas influenciaram a cultura e a arte ao longo da história e como elas continuam a inspirar e fascinar as pessoas em todo o mundo. Ao final de nossa jornada, faremos uma reflexão sobre o que podemos aprender com essas maravilhas antigas. Elas nos mostram a capacidade humana de realizar grandes feitos com recursos limitados, a importância da precisão e da persistência na busca de objetivos e a conexão humana com o universo. Elas nos inspiram a sonhar e a construir um mundo melhor, e nos lembram da importância de valorizar a história e a cultura como parte integrante de nossa identidade humana. À medida que viajamos através da história e da cultura das maravilhas antigas do mundo, podemos ver como essas estruturas icônicas influenciaram a arte e a arquitetura ao longo dos séculos. Vamos explorar a história de cada uma dessas maravilhas e como elas foram construídas, passando por grandes civilizações como os egípcios, chineses e romanos. As pirâmides de Gizé, por exemplo, foram construídas durante o Reino Antigo do Egito, e se tornaram um símbolo da grandiosidade do faraó Xufu. A Grande Muralha da China, por outro lado, foi construída ao longo de séculos, com o objetivo de proteger o país contra invasões. A Torre Eiffel, construída em 1889 para a Exposição Universal de Paris, se tornou um símbolo da França e um marco da arquitetura moderna. Por fim, vamos refletir sobre o significado e a importância dessas maravilhas antigas em nossas vidas hoje. Elas nos lembram da rica história e cultura que temos como seres humanos, e da importância de valorizar e preservar essa história para as gerações futuras. Além disso, elas nos inspiram a sonhar e a trabalhar juntos para alcançar grandes feitos e construir um mundo melhor. Conclusão. Neste documentário, exploramos a jornada das pirâmides de Gizé a Stonehenge e descobrimos a fascinante conexão entre essas maravilhas antigas. Ao longo do caminho, mergulhamos na história,